escolas aqui do estado vão voltar 100% presenciais, o que é uma grande notícia para a educação depois aí de 2 anos muito complicados em função da pandemia. Tudo bem, doutor Diefenbach? Bom dia. Bom dia, Nicolas, bom dia, Rita, Bom bom dia, dia. amigos, ouvintes na Rádio Independente. Sim, o momento agora é de um certo alvoroço das pessoas, das famílias, das escolas, das organizações, todos se ajustando para o retorno às aulas. Nós seguimos também com muito acompanhamento, inclusive, especialmente naqueles casos de infrequência do ano passado, que segue a rede de atendimento muito focada e observando crianças e adolescentes que estavam escapando do ambiente escolar. Então, sempre se faz um novo censo, uma nova observação a respeito disso. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, eu estou vindo agora direto aqui do auditório da Univates, onde estava vendo o lançamento, a palestra de abertura do ano letivo para a educação infantil de Lajeado, e eu estava me lembrando também que nesses expedientes nós já nos detectamos de muitos pais, alguns em situação tristes por não terem condições econômicas de reunirem o material escolar. É importante que as pessoas tenham ciência dessas dificuldades. E outros tantos empenhados nas lojas. Eu não sei se tem algum patrocinador de vocês aqui que seja fornecedor de material escolar, mas deve ter. Alguns. E eu gostaria de provocar a todos nós que somos pais e sugerir que acrescentem um pouco essas listas, né? Nós saímos todos correndo, olhando quantos lápis precisa, uma tesoura, um apagador, tantos cadernos, um rascunho e algo mais. Mas é uma série de outros materiais essenciais para o bom desempenho dos alunos e o bom aproveitamento do ambiente escolar e que normalmente eles não estão numa lista. E nós não conseguimos comprar, não há um patrocinador que pague. Mas eles podem ser incluídos nas listas das famílias. E eu queria ousar e sugerir isso aos pais e responsáveis que estejam ouvindo e que acrescentem comprar na lista dos alunos alguns itens, como tempo. Não há material escolar mais rico do que o tempo. E o tempo não é o horário da aula das 7h30 ao meio-dia ou da 1h30 às 18h. É o tempo em que o adulto passa com a criança em casa. Esse tempo, ele vale muito mais do que a caneta colorida, vale mais do que o livro ilustrado, vale mais do que o pedagogo com doutorado que escreveu o livro. E às vezes nós investimos tempo em coisas não tão úteis e não incluímos na lista do nosso ano letivo um tempo para estar com os filhos e falar sobre a escola. Se esse tempo puder ser diário, que seja 15 minutos. E é muito difícil alguém dizer e convencer que não tem 15 minutos. E se esse tempo tiver que ser semanal, que seja meia hora, mas que tenha um tempo específico para esse diálogo sobre como estão as coisas na vida da criança e na escola. Também inclua-se um item chamado planejamento da vida escolar do filho. Preferencialmente momento certo para a tarefa, momento certo para o estudo, local adequado para isso. Não é possível querer que uma criança tenha uma concentração no caderno onde ela está iniciando a aprender matemática se a televisão da casa e todos estão sentados ao redor num outro programa de lazer. E aí o estudo se transforma num castigo. Isso é uma função dos pais dentro de casa, criar um ambiente e um espaço para que isto aconteça. E para isto acontecer, precisa planejar um momento para que a criança exerça a prioridade do estudo. E isso não precisa ter dinheiro nem grandes espaços. Precisa haver combinação entre todos os que habitam a mesma casa. Também dá para incluir um item de compra que se chama escuta. Escuta. Muitos de nós adultos não exercitamos o verbo escutar. Nós exercitamos o verbo mandar, o verbo orientar, o verbo ensinar, o verbo dizer, o verbo julgar, o verbo punir, o verbo castigar e muito pouco o verbo escutar. E esse exercício de escuta que a criança vai aprender fazendo e praticando com os adultos que estão na casa. Um espaço de escuta sobre como está a vida daquela criança. Outros itens como respeito às diferenças.
Esse item também eu procurei a venda por aí no comércio e não encontrei. E ele está dentro das pessoas e nós temos que exercitar. E é importante que os adultos experimentem isso. É conversar com os seus filhos sobre as diferenças que existem entre as pessoas, entre as escolas, entre as sociedades, entre os animais, entre a natureza. Entendermos a diferença e respeitarmos a diferença. Isso é o primeiro princípio para nós termos igualdade e termos liberdade, a respeitarmos as diferenças. E são itens que não estão à venda, são itens que estão no ar, estão nas histórias. Às vezes contar uma história do passado. É muito importante que as crianças conheçam o passado das suas famílias. Tristes, alegres, bons ou ruins, mas é da contação de história e é da contação das histórias do passado que eles constroem essa compreensão das dificuldades, das diferenças, da coragem, do desafio, da insistência. Sobre insistência, é importante que você compre esse item também, que se chama o item repetição. Educação não se faz em um dia. Nem por um dia, e nem para um dia. É por todo o sempre. E às vezes o que não deu certo hoje pode dar certo amanhã, e para isso precisa repetição. Um item que parece que nas farmácias tem chama-se paciência. Né? Paciência, não sei se vocês têm quase um programa médico aqui, que nós já tivemos uma vez conversando sobre uns produtos que vocês vendem, né? Não me lembro que cura canela, etc., cura tudo, mas ele não cria paciência. E nós temos que achar onde comprar. A paciência dos adultos para com as crianças. A paciência, às vezes, para ouvir conversa que não está no interesse, mas para ter o espaço. A paciência para compreender que se ele errou hoje, ele vai acertar amanhã. Isso é um item que nós temos que incluir na nossa lista de material. E resiliência, e perdão, e compreensão, e gratidão. É uma lista muito grande. E quando nós vamos olhar essa lista, que não está fornecida pelas escolas e que não está no comércio, nós vamos começar a compreender que esta lista, sim, ela é muito mais importante do que o material escolar físico, o tamanho do lápis, a cor do lápis. Porque não adianta uma criança estar com 25 cores de lápis diferentes se ela não tiver essa outra lista. E essa outra lista está dentro da casa das pessoas, pelos pais, avós, tios e cuidadores que nos ouvem nesse momento. Era isso. E essa conversa, né, doutor, de mostrar para a criança que ir à escola é algo importante para a vida dela e não, é uma obrigação. Tu tem que, claro, a pessoa sabe, ela faz parte de uma das obrigações da criança, mas mostrar o porquê a criança tem que ir. Por que é importante para a vida dela? O que isso vai transformar na vida dela e de outras pessoas também? Né? A educação é um ato de amor. É um ato de amor e que envolve emoção. Muito bem lembrado, Rita. Então, ela tem que ser vista e tem que ser passado para a criança como uma coisa boa, jamais como uma coisa ruim, como um castigo, como um peso. Bom, férias é maravilhoso, escola é tortura. Isto é extremamente negativo para a compreensão da criança a respeito daquele momento mágico de crescimento que ela tem. Assim como, na linha do que tu dissesse, é importante que os adultos que nos ouvem, tudo o que é dito para uma criança é absorvido vezes 10. Então, palavras negativas jamais usem do tipo, tu é burro, tu não tem jeito, tu não vai dar em nada, tu não aprende, eu não vou mais apostar em ti, tu não deveria nem ter isso, aquilo. E são palavras que entram como água no deserto. A criança absorve, internaliza aquilo e passa a se comportar de acordo com aquele conceito que a pessoa que deveria proteger está passando. Então é muito importante o cuidado nas palavras, a diminuição do grito, o controle do tom da voz. Isso tudo faz diferença no uso do material escolar e do material humano que está em elaboração. Bom, quando começou falando a respeito do tempo, o tempo, ele, muito mais do que o espaço de tempo, é o tempo qualificado, e que passa justamente por tudo isso que foi falado, a respeito da paciência, da escuta, de educar a partir do exemplo, que é um pouco do que tu tem comentado em relação a esse espelhamento que a criança faz.
a referência que ela tem é justamente o adulto. Então não adianta esperar que a criança estude se a família passa o dia inteiro assistindo TV, se não tem momentos também que valorizem a educação, que valorizem o estudo. A criança vai ser o espelho daquilo que ela aprende com seus pais, especialmente nas fases iniciais. E por isso, como a Rita falou, por mais que a escola possa ser dura, pode ser um momento que é obrigatório, mas tem sua importância. E quanto mais a criança puder perceber isso que os pais valorizam, eu posso falar da minha experiência. E eu, por exemplo, tive muito acompanhamento dos meus pais nos meus temas. E aí eu agradeço minha mãe, que sempre esteve do meu lado e ela aprendia muitas vezes junto comigo. Então é algo que fez toda a diferença e que para mim foi algo que, poxa, educação é uma coisa importante. E eu agradeço para sempre por ter tido essa experiência. Perfeito. E o pai não precisa ser letrado. Um pai pode ser analfabeto. Ele pode não saber ler, mas ele pode criar um espaço e demonstrar admiração pelo que a criança já está sabendo e que ele não teve a oportunidade de saber. Porque às vezes os pais se encabulam, se encolhem e dizem, eu não sei matemática, como é que eu vou ajudar a matemática no meu filho? Tu não precisa ser o professor, tu só precisa criar o espaço para que ele desenvolva e que ele se sinta admirado pelo que está fazendo. E aí a receita acontece. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Sérgio Diefenbach. Ótima reflexão aí para todos nós. Até a próxima. 22 para as 11, 32,2 a temperatura. Vamos ao recado da Pura Vida e daqui a pouco a gente volta. Bom dia a você. Bom dia também aos amigos ouvintes da Rádio Independente. Olha, eu tenho uma opinião formada, amigos ouvintes.